Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós de aqui. Estamos reunidos novamente para mais uma jornada de estudos, trabalhos mediúnicos. Sejamos felizes na nossa proposta de progresso, evolução. Sejamos felizes na vivência dos ensinamentos do nosso dia a dia. Que os nossos modestos estudos desta noite possam favorecer os irmãos desencarnados que estão em estágio de equilíbrio, harmonização, recuperação no mundo espiritual, preparando-se para o grande futuro, o retorno à Terra em nova oportunidade, ou a promoção para outros mundos, mundos mais avançados. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, a orientação, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, estudando o capítulo 20, a partir do versículo 2. Vamos então fazer aqui a leitura dos primeiros versículos, como temos feito. Capítulo 20, primeiro versículo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e tinha uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós iniciamos o estudo do versículo 2 na semana passada, e vamos hoje terminar. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Nós já trabalhamos bastante a ideia representada pelo dragão, que é a antiga serpente, que é a onda mental rasteira, materialista, que nos mantém jungidos ao pó da terra, ao solo planetário, aos valores puramente materiais. E o dragão representa o crescimento, a sofisticação, o engrandecimento desse materialismo no tempo, sofisticando as suas formas de manifestação no mundo e no nosso campo mental. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que é a nomeação, porque houve uma identificação no nosso mundo interior de que a antiga serpente, que se tornou o dragão, é a onda mental rasteira que nós deixamos crescer na nossa intimidade e que se torna, portanto, o sentimento opositor ao amor e à bondade no nosso mundo interior. O sentimento contrário às leis de Deus. O espírito demonstra sua elevação quando ele cumpre
Todos os atos de sua existência representam o cumprimento da lei de Deus. E representa o atraso pelo interesse pessoal, pelos vícios que nos mantém no plano da inferioridade. Então, são os polos opostos. Interesse pessoal aliado aos vícios, às paixões, representando a onda plano que nos mantém jungidos ao materialismo, consequentemente que se opõe ao plano da felicidade legítima, que é conquistada no íntimo pela prática das leis divinas, e quanto mais nós nos apegamos aos bens deste mundo, consequentemente mantendo o interesse rasteiro, menos compreendemos a nossa destinação espiritual. Então nós estamos trabalhando com essa ideia. É o plano da oposição, o diabo e Satanás, identificado. E amarrou por 1000 anos. Então aqui nós entramos num plano mais complexo do estudo. Nós temos aí mil anos, nos faz aí lembrar, o numeral 1000, nos faz lembrar da unidade divina, do número 1, seguido por 3 zeros, 1000. Então, nós podemos aí trabalhar com a ideia daquela dinâmica da evolução, em que nós vamos formar no mundo interior a unidade divina. Então, a unidade divina que nós temos aqui já trabalhado o assunto, e eu vou me reportar aqui e fazer de novo a leitura do texto do Livro dos Espíritos de Paulo. Ele vai falar o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então nós temos o número 1 representa a unidade divina, que nós vamos formar no nosso mundo interior de forma consciente. Nós trazemos como um impulso evolutivo natural inconsciente, ainda não articulado, ou seja, não expresso por pensamentos e palavras, de buscarmos a felicidade. Isso é inconsciente no princípio inteligente. O princípio inteligente vai se desenvolvendo lentamente, atravessando o reino mineral, desde no átomo, reino vegetal, reino animal, desenvolvendo os instintos, ferramentas da evolução, que são embriões dos sentimentos, avançando pelo hominal irracional, os hominídeos, os primeiros homens ainda, que são homens irracionais, depois o homem propriamente dito racional, cuja etapa se inicia com o desenvolvimento do pensamento contínuo. E aí nós vamos começar então a criar vocabulário, elaborar o pensamento, identificar as coisas, nomear as coisas, que é o período adâmico. Estudamos em Gênesis. O Adão e o homem e Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e é o ensinamento, primeiro por Moisés, primeiro grande revelador, depois Jesus, aquele que demonstrou a vivência da lei. Hoje nós estamos buscando desenvolver, nós estamos no âmbito da terceira revelação, então nós estamos estudando o fôlego da vida, a filosofia, que é o fôlego da vida, estudando aqui de forma aprofundada com o Espiritismo.
Então, nós vimos aqui, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, a doutrina espírita tem, por isso, 3 aspectos: o triângulo de forças, filosofia, ciência, de consequência religiosa, que é religar a Deus. Mas o religar a Deus Deus não exerce ação direta na matéria. Então nós não lidamos com Deus na nossa vida cotidiana. Nós lidamos com o próximo por meio do contato social. Então a religação, a grande religação, que é a proposta da revelação com Moisés, com Jesus, com o Espiritismo, define, é a religação com o homem por meio do amor, por meio das virtudes. Porque assim nós vamos fazer a conexão com Deus. Deus que para nós ainda é um incompreendido. Se Jesus ainda não é bem compreendido por nós, se Allan Kardec ainda não é bem compreendido por nós, Deus então muito mais. Então nós vamos compreender Deus quando nós chegarmos lá nas estruturas, as faixas dos espíritos perfeitos, dos Messias. Aí nós vamos comungar com o pensamento divino. Então esse 1000, nós podemos trabalhar com esse 1000, amarração do Satanás por 1000 anos, o 1000, 1 com 3 zeros, simbolizando aí os zeros, conjuntos vazios, utilizando aí da matemática, em que nós vamos preencher esses conjuntos vazios com os 3 aspectos do Espiritismo: filosofia, ciência, que vai desaguar no sentimento renovado, que se casam aqui com as 3 coisas necessárias para gravitar a unidade divina: justiça, o amor e a ciência. Quando nós estudamos com Emmanuel sobre uma ideia bem interessante que Emmanuel traz no livro Consolador, falando que o Espiritismo é o triângulo de forças, filosofia, ciência e religião, Emmanuel está trabalhando conosco, de forma didática, a revelação de uma lei. Uma lei com 3 aspectos. 3, que é o sistema da evolução. Sistema da evolução: pensamento, caminho, verdade e vida. Pensamento, palavra e ação. Pensamento é o caminho que nós seguimos na vida, filosofia de vida. A verdade. A verdade é o que nós praticamos no mundo para colocar a nossa filosofia de vida em prática. Isso o espírito vai agindo, vai elaborando-se, vai desenvolvendo-se nessa dinâmica de forma inconsciente ao longo das eras. E hoje nós estamos trabalhando o assunto para tomar conhecimento dessa dinâmica operacional, dessa dinâmica evolutiva, tomar as rédeas do sistema, adotando uma filosofia de vida altamente humanista, qualificada, que é o Espiritismo, que não é mais uma religião a disputar supremacia e poder no mundo, mas é uma filosofia de vida e remete ao que Jesus praticou na Terra. É o cristianismo numa linguagem para os tempos atuais. Então nós estamos buscando na prática
tomar Jesus como modelo e guia, praticar o que Jesus praticou na Terra, interiorizar suas virtudes, para que o mundo interior se renove, consequentemente o mundo exterior. E a vida que nós nutrimos, essencialmente, no nosso mundo interior, que é com o que nós vamos lidar após a morte, é o corpo emocional, vivo. Que é o que importa. Que é com o que nós vamos lidar no mundo espiritual. No mundo espiritual nós vamos lidar com, André Luiz vai dizer isso no Evolução em Dois Mundos, nós vamos lidar com o fluido vivo, inestancável, que sai de dentro de nós incessantemente, que é qualificado pelos sentimentos. Sentimentos que são ou paixões, segundo a inferioridade moral, ou virtudes, segundo o progresso, a elevação realizada. Então, o 1000 aqui simboliza para nós o período. São longos períodos. Primeiro, eu tenho que concordar, nós trazemos uma filosofia de vida milenar. Quando eu falo milenar, não é expressão idiomática, não é milenar mesmo. Que hoje estamos buscando mudar pelo Espiritismo. Por isso a grande dificuldade da vivência do Espiritismo, por isso as grandes dificuldades que enfrentamos no próprio movimento espírita, com as contradições ambulantes, com as ideias pessoais que se mesclam ao Espiritismo. Nós já estudamos aqui no Apocalipse que a ideia desceu não misturada no mundo espiritual, mas nós aqui no plano físico misturamos com as nossas opiniões pessoais, com os interesses pessoais. Aliás, eu até postei hoje aí um texto do Herculano Pisa que ele fala disso, coincidentemente, não foi de propósito não, nos grupos aí. Está falando disso. Se vocês notaram aí, deram uma lida, está falando disso. Então, a nossa incapacidade de nos entregarmos ao ideal, a implementação dessa filosofia se reflete na mescla dos interesses pessoais, das ideias pessoais, das ideologias pessoais com o corpo doutrinário espírita. Aí nós vamos encontrar aquela gradação de espíritas segundo o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 3, do Método, item 28, em que o verdadeiro espírita, ou o espírita cristão, que é a mesma coisa, segundo Allan Kardec, não é apenas o que admira a moral espírita, mas é aquele que a pratica e adota, aceita, implementa até as últimas consequências. E não é pouca coisa. Então, esses 1000 anos é o período aí, tempos, metade de um tempo. E que nós vamos gastar aí um bom tempo para concordar com a filosofia, depois um outro tempo para nos transformar segundo aquela filosofia, que são os esforços que empreendemos por domar as inclinações más. Certo? E depois um outro tempo testemunhando a transformação. Testemunho. 3 grandes períodos. Certo? Esse é um ponto importante aí para nós. Então, por exemplo, nós aprendemos com os espíritos aqueles 3 componentes importantes que nós aprendemos lá na parte 4ª do Livro dos Espíritos, com respeito à trata das penas e gozos futuros, por exemplo, que o espírito que está na complicação, ele passa por 3 etapas: arrependimento, expiação, reparação. O arrependimento só virá
quando nós abrimos a mente para uma nova ordem de ideias. Atravessamos aí vários séculos, expressando o nosso egoísmo crasso, o materialismo, a nossa onda mental rasteira, simbolizada aqui pela serpente, que se cresceu pelo dragão. Então, quando a filosofia entra, o primeiro movimento vai ser o arrependimento. O arrependimento é o primeiro movimento, que ele vai ser desenvolvido, ele vai nascer em função de uma melhor noção de justiça, ou de filosofia, como queira, que é a mesma coisa. Que a noção aqui, a justiça, está atrelada à filosofia, mentalidade. 3 coisas são necessárias: justiça, o amor e a ciência. A justiça, noção de justiça, decorre de uma filosofia, de uma ideologia. Então aí, estudando, por exemplo, o espiritismo ou se convertendo ao cristianismo, o primeiro movimento saiu do arrependimento pelo que foi feito. Mas não basta o arrependimento. É preciso em sequência ao arrependimento vem o quê? Vem a expiação, que é o sofrimento decorrente do cair em si. Natural. Expiação. Então a gente já cultivando paixões, nós estamos sempre na expiação. Sempre. Cobiça, vaidade, orgulho, egoísmo. São cargas de sentimento que o seu bojo tem o desconforto. Então aí está a expiação. Depois vem o movimento de reação natural de fora para dentro, os impactos que nós vamos atraindo naturalmente quando nós alimentamos esses sentimentos. Porque o impacto vem para que nós aprendamos a desgostar do desvio que foi feito. Que é o castigo? Consequência natural derivada desse falso movimento. Qual é o falso movimento? Ao invés de gravitar para a unidade divina, adotando a justiça, o amor e a ciência, eu desprezo esses valores e me mantenho no plano contrário, que é a ignorância, a injustiça e o ódio, que é o desvio, o falso movimento, que vai atrair uma certa soma de dores necessárias a nos fazer desgostar da deformidade. A deformidade, amigos, ela só passa a existir nas faixas da humanidade. Nas faixas animais não tem deformidade. A deformidade é gerada na faixa da humanidade, do hominal racional. Quando nós conhecemos a lei, entendemos a lei, mas nós preferimos o cultivo das paixões. Aí nós vamos abusar dos instintos naturais. O abuso da lei de conservação, chamado egoísmo. Então eu gero uma deformidade. E a consequência é a expiação, é a dor, é a reação contrária do mundo. Que eu vou passar a conviver, porque eu tenho que aprender que isso é desagradável. Então, se eu sou um materialista crasso, que eu acumulo só para mim mesmo e não pratico a caridade, não vai adiantar eu estabelecer sistema de segurança na minha residência, que num dado momento eu vou ser visitado pelos movimentos violentos. Porque eu estou atraindo. Por isso que o mundo é um mundo como o nosso.
Por que a Terra é um mundo de provas e expiações? Porque há muito egoísmo, há muito orgulho, há muita vaidade, há muita prepotência, há muita ganância, há muita iniquidade, que é o contrário da justiça. Iniquidade é a desigualdade social absurda que vemos no mundo. A desigualdade social não é obra de Deus, é obra do homem, questão 806. Se não é obra de Deus, nós precisamos restabelecer a ordem divina. Como que eu vou restabelecer a ordem divina? Adotando a justiça, o amor e a ciência. Ciência aqui é tanta ciência humana que nos esclarece sobre como nos comportar na vida, como a ciência aplicativa, operacional da filosofia espírita. A filosofia espírita é o caminho. A verdade. Então, assim, no plano da expiação, já entra para... Já vou te dar a palavra, tá? No plano da expiação que nós citamos aqui. Arrependimento, expiação, reparação. No plano da expiação, nós podemos... Nenhum espírito, de princípio, ele está ou será subjugado pela expiação, a não ser que ele queira permanecer no campo das paixões. Porque ele já começa a sair no plano da expiação, como nós vemos no mundo, quando nós começamos a domar as inclinações más. Então, nós já estamos fugindo das garras da expiação. Porque quando nós iniciamos o processo de domar as inclinações más, já iniciamos de imediato a fruir da alegria e bem-estar relativos que decorrem desse processo. Por isso que os Espíritos vão dizer na questão 893 que há virtude sempre que resistimos ao mal. Então já é a quebra da expiação. Então nós aprendemos isso, por exemplo, questão 262A. Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Somos rebeldes, não queremos mudar a mentalidade, se não queremos domar as inclinações más, consequentemente vamos cultivando o plano da ignorância, do ódio e da injustiça, então lá na frente a expiação vai chegar como medida da misericórdia e não como castigo, para impedir que nós continuemos complicando a própria marcha. Então, e já iniciamos o processo de reparação, porque o pagamento, quando se fala em pagamento, fala em reparação, todo mundo tem medo dessas palavras no movimento espírita. Vai ter que pagar, não é? De modo geral tem, não é isso que tem medo? O pagamento, amigos, é o reajustamento da linha de conduta. Que é a lei, né? Se eu convivi com um determinado grupo de pessoas, o instrumento da injustiça, instrumento da justiça, instrumento do escândalo, para esse grupo, precisava sofrer a minha ação complexa. Muitos desse grupo vão entender, vão perdoar e vão avançar. Mas um determinado número não vai. Então, se eu convivi com um determinado grupo, propondo complicações pelos exemplos, eu preciso conviver com esse grupo propondo novas coisas. Que é o pagamento. Então, o pagamento nada mais é do que o quê? Vou passar a mão ao próximo. Então eu vou oferecer para aquele próximo coisas diferentes da que eu ofereci nos milênios. Se no milênio lá atrás eu ofereci ao próximo a espada da morte, de aço, eu vou no lar, por exemplo, no lar, receber como filho, aí o culto do evangelho no lar,
culto da doutrina espírita no lar, reunião de estudo da doutrina espírita, evangelização infantil, estou devolvendo a espada palavra. Muda a concepção. Muda a concepção. Então, de fato, nós precisamos voltar com aqueles que nós largamos pelo caminho. Se eles não nos perdoaram, nós vamos conviver com eles de novo. E se eles nos perdoaram, nós vamos conviver com elementos na mesma faixa de evolução. Que é para eu fazer a reparação. Na prática, o que nós estamos reparando? É o mundo interior. Distorcido. A onda mental serpentária, que se tornou dragão, e distorceu-se. Nós vamos levar essa onda mental para o caminho natural, o caminho, verdade e vida. Nós vamos, então, fazer como João Batista, endireitar as veredas, preparar o caminho. Então, nós estamos aqui, preparando o caminho. O caminho é um só, proposto pelas leis de Deus, que não é um sistema religioso, é um sistema de filosofia de vida. Um sistema filosófico, cuja base é amar o próximo. Não matar, não roubar, tudo isso se refere ao modo como eu vou conviver com o próximo. Por isso que Jesus resumiu em amar a Deus amar a Deus é o próximo como a si mesmo, porque Tiago vai dizer o seguinte: como pode João, Epístola de João 1, 4, 20. Como pode alguém amar a Deus a quem não viu, aborrecendo o próximo a quem vê? São duas coisas diametralmente opostas, inversamente proporcionais. Certo? Porque Deus é a onda criadora interna. Então nós estamos criando. Nós criamos no mundo a dificuldade ou a facilidade. Nós. Deus observa, nos ama. O universo é o palco da nossa evolução. O princípio em que impulsiona a evolução, o progresso, já está na nossa intimidade, que é a busca pelo melhor. Quando nós adentramos a faixa da humanidade, da razão desenvolvida, nós confundimos a busca pelo melhor com o prazer imediato. Aí começamos, então, a buscar o prazer a todo custo. Aí que nós começamos, então, a gerar os desvios, a imperfeição. E hoje, estudando Espiritismo, nós estamos aprendendo a reconhecer, identificar e redirecionar o caminho. É isso? Como João Batista definiu para nós. Direitar as veredas, preparai, arrependei-vos. O primeiro ponto é o arrependimento. Mas para arrepender eu preciso ter uma mentalidade que me indique, que me aponte que o caminho está equivocado. Depois que eu encontrei a filosofia, eu preciso concordar com ela. Preciso concordar com ela. Que é aquele período em que nós ficamos no mundo interior brigando com a filosofia, duvidando. Será que é isso mesmo? Será que não é isso mesmo? Eu vou por aqui, eu vou por ali. É o diálogo, o duelo interior. Aí nós vamos atraindo os espíritos que querem que a gente se mantenha nesse campo. E do outro lado, como a gente já iniciou uma trajetória positiva, o anjo guardião do outro lado. Aí o espírito fica naquele dilema, não é? Quem vai ter mais força? É o anjo guardião? Ou é o diabo e Satanás aqui, simbolicamente falando? Vai ser aquele que nós privilegiamos no mundo íntimo, pelas escolhas.
Ô, Elana, você queria falar? Então, eu queria falar, mas já veio tanta coisa depois disso. Mas eu queria saber o seguinte, se a expiação, ela tem a relação aí direta com os sentimentos, né? Sim. Calcificados intimamente. A partir do momento Aí, que você gera imperfeição, você já começa a sofrer. Isso. Internamente. Eu quero saber se essa relação existe proporcionalidade, ou seja, quanto mais Sim. você for, maior é a sua expiação. Porque a expiação, ela não é, assim, eu pressuponho que não seja igual para cada um, né? Cada um passa uma expiação de Sim, forma depende diferente. do grau de evolução. Isso está Depende. relacionado exatamente a essa proporção, né? O Kardec diz isso no livro do Céu e Inferno. Um espírito que tenha 6 perfeições sofre menos do que um que tenha 10. E já eliminou 4. O outro tem 10, tem que eliminar ainda, porque as perfeições são as virtudes. E as imperfeições são as paixões. Que André Luiz nos ajuda dizendo que não são abstrações, são forças que nós movimentamos. Tanto são forças que nós sentimos o desconforto. Sim. Sentimos o desconforto, a tristeza, a depressão, a angústia, o remorso. Pessoas que desencarnam, às vezes, no processo de desencarne, levam a vida inteira, né? Às vezes, sem se atinar para essa questão de você estar espiando ou fazer essa reflexão. E, às vezes, na morte, a pessoa, às vezes, está experimentando, né, essa experiência exatamente como forma de resgate de alguma coisa. Não, porque na morte nós vamos lidar com o que nós temos no coração. É isso. E o medo... eu vou sofrer ou não vou sofrer quando eu desencarnar? Depende, o que você está buscando na vida, o que você está alimentando. Você está levando, né? Daqui para lá. Quais os sentimentos nobres que nós estamos desenvolvendo? Porque para desenvolver o sentimento nobre, eu preciso praticar o bem. Se eu não praticar o bem, não desenvolvo sentimentos nobres. Não adianta ficar no campo teórico. Eu vou no centro, escutar palestra, vou tomar passe, tomar água fluidificada. Eu vou para casa. Continuo mesmo. Nervoso, irritado, xingo todo mundo. Sou mal educado. Não me esforço para melhorar. Aí na outra quarta-feira estou aqui na casa de novo. Tomando palestra, tomando passe, tomando água fluidificada. Então não tenho... Para desenvolver virtudes, é preciso praticar o bem. E é por isso que os Espíritos vão dizer no livro dos Espíritos, eu canso de repetir aqui, que não é o conhecimento da vida após a morte, não é o conhecimento espírita que vai nos colocar numa situação boa no mundo espiritual. Os Espíritos são claros. Os Espíritos são claros. É a prática do bem. E aqui eu quero acrescentar uma fala de Paulo aqui na capítulo 11, item 14, deixa eu ver aqui. Fora da caridade não há salvação, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é o... Qual que é o capítulo? Pode ir falando aí, Elana, continua seu raciocínio, eu vou achar aqui. Nessa reunião também, aí pensei se de repente o medo que a gente estava falando, o medo tem relação com também com a expiação? Sim, o medo. Os entendidos dizem que o contrário do amor não é o ódio, é o medo. É medo. Tem medo de tudo? Não é? Tem medo de tudo. Eu não vou fazer isso não, que eu posso... eu não vou aprender a dirigir não, porque eu posso aprender a dirigir, vou dirigir, eu posso atropelar uma pessoa, matar, e pronto, eu adquirir um débito. Você teve a intenção de sair para matar alguém com seu automóvel? A gente não aprende isso no livro dos Espíritos, não. A gente aprende no livro dos Espíritos que Deus não vê tanto o ato, ele vê a intenção. O ato pouco importa. Porque os espíritos novos na evolução, eles matam para sobreviver, é da lei. Os que não conhecem a lei, estão se desenvolvendo.
Então o medo estiola, o elemento deixa de exercer uma série de questões, porque o elemento tem medo de desenvolver mediunidade porque ele vai lidar com os espíritos. Ora, bolas, ele lida com os espíritos 24 horas. Ele vai aprender a controlar o fenômeno ao qual ele está submetido de forma inconsciente. Então o medo é um sentimento que nós devemos afastar. Nós não vamos entrar no plano da arrogância e da imprudência, mas ter medo, não é? Medo paralisa. Sai de casa, faz a sua oração, não é? E encara a vida. Encara a vida. Então, o medo. Então, eu quero trazer o seguinte aqui, ó. Falando só para terminar aqui o raciocínio da prática do bem, para ficar bem claro aqui, coerência da doutrina espírita, que ela fala no 982, Paulo vai repetir aqui na dissertação dele aqui no capítulo 15, item 10, fora da caridade da salvação. Ele vai dizer assim no final do texto: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Por quê? Quem pratica a caridade pratica o bem é sempre o bem. E ninguém, no mundo espiritual, estudando as obras de André Luiz, em nenhum momento vocês veem lá os atendentes perguntar qual foi sua religião na Terra. Uhum. Ah, você foi materialista? Não, você não vê isso. O que é que eles olham? O que você fez? Quanto de virtude que está no coração. Diga lá, meu amigo Fernando. Eu só queria fazer uma observação com o medo aí nesse contexto, que de tudo a gente tem que, ou pode considerar o medo um aspecto até positivo, né? Como um elemento regulador, né? Um elemento que pode nos trazer prudência, pode fazer que a gente desenvolva uma capacidade de, é um certo ponto de evolução, observação, né? Eu vou só contrapor para você um argumento. Jesus tinha medo de alguma coisa? Não, porque ele atingiu, né? Então o medo estiola. O medo, o que nós podemos confundir é com prudência. Prudência é uma coisa, medo é outra. Prudência é uma coisa, medo é outra. Não é isso? A gente aprende com Emmanuel, por exemplo. Emmanuel tem uma frase belíssima. Não é? O medo desenvolveu a fé lá na primitividade. O medo. O homem pré-histórico via o raio atingia o solo, queimava fogo, medo. Desenvolveu a fé. Deve ter um poder lá que manda esse raio. A doutrina espírita hoje, com a fé raciocinada, o que ela faz? Desativa o medo, Emmanuel. À medida que nós vamos avançando, o medo é natural, evidentemente. Mas à medida que você vai avançando, sim, o medo sem dúvida tem que ser deixado de lado. Mas só uma observação que eu queria fazer. Tem espírito que tem medo da encarnação, né? Medo de reencarnar. Outro tem medo de desencarnar. Às vezes os espíritos têm medo. Não é? Então, só o medo de desencarnar já te coloca numa situação de complicação na desencarnação. E o medo pode estar muito relacionado com a falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Falta de fé também, né? Eu acabei de falar, ué. Eu acabei de dizer. O medo desenvolveu a fé, lá na primitividade. E hoje o doutrina espírita, com a fé raciocinada, desativa o medo. A gente raciocina a descrença, né? A descrença, a falta de conhecimento, né? O medo entra como um elemento regulador, até eu atingir uma capacidade de percepção, de acreditar, de ter fé, e à medida que eu vou adquirir conhecimento,
eu vou, né, me distanciando do medo. Mas até ali, então, né, pode ser um elemento. Senão eu vou estar com os burros na água, né? Mas, por outro lado, esse medo que você está se referindo aí pode te levar a querer levar uma vida com intensidade. Aí você vai ter medo, por exemplo, medo de certa coisa, mas não tem medo de outra. Não é isso? Então o elemento se entrega à busca do prazer desenfreado. O que acontece com ele? Desencarna mais cedo. Aí ele vai se entregar a todos os vícios para obter prazer. Aí vem a medicina e fala, olha, não beba, não fume, porque você vai morrer mais cedo. Até tem aquela piada, né? Eu não tenho com pressa de morrer. Não é? Não é isso? Então o elemento se torna arrogante. Ah, só tem uma vida mesmo, então tanto faz eu morrer mais cedo ou morrer depois. Vou morrer de qualquer jeito. Não é? Então nós estamos estudando espiritismo para desativar A forma de morrer. o medo que decorre da ignorância. Porque quando o elemento diz... Nós estamos vendo o movimento anti-vacina aí, isso é ignorância completa. Ignorância completa. A vacina é para garantir a nossa existência na Terra. A vacina, a gente tem uma vida despreocupada, sem medo de determinadas situações. Aí começam a surgir o quê? Boatos. Fake news. Boato decorre de quê? Ignorância. Então vamos voltar para o Paulo. Confiar na Gravitar ciência, né? para a unidade divina, eis o fim da humanidade. 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. A ciência humana é nobre, nos ajuda aqui na Terra. Kardec falou, quando a ciência provar que nós estamos errados, o espiritismo está errado num ponto, nós vamos ficar com a ciência. Igual o espírita espalha notícia falsa na sua rede social. Não faz uma pesquisa. Ele vai passar a acreditar, teoria de conspiração, um monte de coisa. Começa a alimentar uma série de coisas porque não estuda. E vai contaminar. Vai contaminando. Então, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. O que é contrário a gravitar em torno da unidade divina? A ignorância, o ódio e a injustiça. Aí traz o medo. Traz o medo, os preconceitos. Começa a ter medo das pessoas. As pessoas que têm mais medo de pessoas são as mais egoístas. Podem notar isso. São as que se fecham em si mesmas. Passam a ter medo de tudo. Eu não vou sair de carro não, porque pode ter um acidente. Pode vir um ladrão colocar uma arma. Aí fecha, quando vê aproximar um morador de rua, fecha o vidro correndo. Eu faço o contrário, eu Na abro. verdade, pode tudo, né? Eu abro o vidro, que é para olhar no olho da pessoa. A pessoa às vezes quer um olhar. Então, se nós aí não vamos ter medo de desencarnar, amigos, o espírita que tem medo de desencarnar por medo de viver no mundo, ele está meio fora de órbita. Porque nós aprendemos na questão 779, que o mais adiantado auxilia o menos adiantado pelo contato social, eu vou ser um elemento arredio, fugir do contato social, com medo. Então, por isso que nós estamos estudando. Por isso que amarrar o dragão demora 1000 anos, ou seja, um conjunto vazio para formar a mentalidade, um conjunto vazio para formar a verdade no coração e um conjunto vazio para viver a verdade. Jesus tivesse medo de morrer, Jesus teria feito o que ele fez? Ele já reencarnou sabendo o que ia acontecer com ele. Uhum. Era um espírito consciente, ele sabia que gênero de morte ele ia ter. Certo? Sabia. Ele denunciou isso. E aí? Como é que nós ficamos? Então,
Agora, esse 1000 anos exatamente é o tempo que nós vamos amarrar a nossa complicação. E quando a gente começa a amarrar a complicação, por exemplo, é nos trabalhos em grupo, quando nós passamos a ver menos os defeitos de cada componente do grupo e mais as qualidades. Porque todos temos defeitos. Estamos trabalhando em equipe para que as virtudes que um tem e o outro não tem, elas vão sendo se complementar. E cada um, pelo seu defeito, proporciona para o outro a experiência da tolerância, da paciência, da compaixão e da misericórdia. Então, o grupo que no passado se unia para praticar ignomínias, ou vocês acham que nosso grupo aqui desceu lá das fontes superiores, veio reencarnar na Terra para trabalhar como missionários da caridade, na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, na segunda-feira à noite. Vocês acham isso? É, amigos, é isso aí. Júlio, Diga. os 1000 pode também considerar um ciclo? Ciclo, que é o ponto que eu ia entrar aqui. Nós tivemos um período de praticamente exatos 1000 anos na história da humanidade, quase 1000 anos, por causa de 23 anos, não inteirou 1000 anos. Idade Média. Começou quando? Vamos voltar para a história? Quando começou a Idade Média? 400 depois de Cristo. Queda do Império Romano do Ocidente, 476 depois de Cristo. Quando terminou a Idade Média? 1400 e tal. Queda do Império Romano do Oriente, 1453. Olha aí, o Império Romano está nas paradas, está em todas as paradas. Quase 1000 anos. Então aí em que nós podemos aí, nós vamos estudar isso com mais calma, no versículo 7, tá? Eu só vou lançar a ideia aqui. Então, a partir desse período, aí veio a Idade Moderna, veio o Renascimento, depois veio o Espiritismo, então os espíritos começaram a ser soltos. Então, quero trazer para vocês aqui um dado, para que vocês não assustem com aqueles espíritos com os quais nós dialogamos e que estão aí, às vezes, milênios no mundo espiritual. Questão 224 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? 224. Que é a alma no intervalo das encarnações, espírito errante, que aspira ao novo destino que espera. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então, quando vimos aqui na reunião espíritos, que, como tem acontecido aqui, não tem? Espírito, eu estava no Egito, agora estou aqui e tal. 2000 anos, milhares de séculos. Onde é que ele esteve? Esteve resguardado em algum lugar. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então, 1000 anos aqui é um tempo curtinho para uma determinada galera da complicação ficar lá, retida, no mundo espiritual, aguardando uma oportunidade. Então, quando terminou a Idade Média, aquela idade complexa, Idade Moderna, Renascimento, depois do Espiritismo, aí eles começaram a reencarnar por um pouco de tempo, como nós... Esse tempo resguardado é o que eles chamam de erraticidade, né? Erraticidade. Não. Foi dito aqui, 224. Que é a alma no intervalo das encarnações, espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Errante porque está na chamada erraticidade. Não é o espírito que erra, não. Está ali no mundo espiritual, certo? As obras da Luísa aí nos ajudam a entender o mundo espiritual. Nós mesmos temos experiência direta com isso durante o sono, que nós vamos para determinadas regiões. Eu tenho tido experiência direta com o mundo espiritual e, com base na minha
pequena experiência eu posso dizer que André Luiz está correto, porque tem os que não concordam com André Luiz, isso aí é problema dele, certo? Nós não temos esse problema, porque nós lidamos com essa experiência direta aqui, inclusive aqui Então, continuando aqui, 224. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos, propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Sendo otário, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-la das máculas e de suas existências anteriores. Essa duração depende da vontade do espírito, ou lhe pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Quando os espíritos falam, amigo, de punição que Deus lhes inflige, precisa entender hoje, com o pensamento moderno do espiritismo, que não é Deus que vai tomar do espírito e vai colocar lá. Não. É o Deus interno. É o que nós construímos na intimidade, que exige medida limitadora de fora para dentro. Então entram os espíritos, nossos irmãos maiores, que têm autoridade para cercear a nossa marcha. Assim funciona. Mas é sempre com base no que nós exteriorizamos e nunca o contrário. Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. 262A. Hoje nós entendemos que Deus não exerce ação direta na matéria. Nós é que atuamos em nome de Deus ou em nome do demônio. Quando é que nós atuamos em nome do demônio? Quando somos instrumento da justiça, do ódio, da ignorância. Então tem muitos irmãos nossos espíritas aí que estão assumindo grave responsabilidade quando lançam aos quatro ventos aí. Nós já falamos aqui da retenção dos quatro ventos aqui no Apocalipse. Ideias contrárias à ciência. Pregoando que a vacina é isso, que a vacina é aquilo, estão assumindo uma responsabilidade. Quantos não desencarnaram aí porque não tomaram vacina? Tendo a vacina. E os espíritos certamente vão dilatar mais a erraticidade. Sim, dilatar. Aí no meio você vai ter aqueles que não perdoam, que vão procurar aqueles que os induziram a sem acreditar. O ódio. Atraídos pelo ódio. Porque é um movimento de ódio. A gente precisa entender que isso é um movimento de ódio, amigos. Quando se lança uma mentira, é uma ideia odiosa. De ignorância. Ignorância. E quando a gente estuda o objetivo da a justiça da encarnação, no livro dos Espíritos, a gente tem que estudar Espiritismo muito com afinco, repetindo, porque a gente não aprende doutrina espírita lendo. Eu já li o livro dos Espíritos, agora manda mais aí. Não. Porque as coisas se complementam. A questão 171, por exemplo, diz assim, e que se funda o dogma da reencarnação que se funda o dogma na justiça de Deus e na revelação. Aí lá na última frase, só entre os egoístas se encontram a iniquidade. O que é a iniquidade? Injustiça. Que é um dos componentes que Paulo aqui citou. O que nos mantém gravitando no movimento contra Deus, fora da unidade divina? A injustiça, o ódio e a ignorância. A iniquidade e a injustiça, tá?
Iniquidade é injustiça. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, portanto a injustiça, que são os tratamentos diferenciados, os preconceitos de raça, A indução as discriminações. é mais grave do que o ato em si. Mais grave. Porque quando a pessoa tem um certo autoridade no movimento espírita, lança uma mentira, seja psicografada, ou seja na rede, mas é o fulano que está falando isso. Então ele está escorado nos bons espíritos. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. São decorrentes um do outro. Então são três coisas contrárias. Justiça, amor e ciência são incompatíveis com injustiça, ódio e ignorância. Incompatíveis. Então, para nós que estudamos espiritismo a fundo, os maiores contrassensos que eu vejo no movimento espírita são os espíritas que odeiam. Seja fulano ou cicrano. E que exteriorizam esse ódio. Que multiplicam, passam para frente, que nós estamos estudando aqui, a serpente cresceu e tornou o dragão. Ainda tem aquela expressão, né? Que se odeiam fraternalmente. Se odeiam fraternalmente. Então nós estamos estudando, amigo, nós estamos estudando Apocalipse aqui, né, para formar, eu repito, para formar um grupo de místicos aqui, doutores de Apocalipse, não, que vão identificar quem é a besta, quem não é a besta. Não, é para a gente colocar a mão na consciência, revisarmos nossas atitudes, ações no mundo, buscar uma correção. Porque os Espíritos vão dizer aqui, ó, nós estamos falando aqui de arrependimento, expiação e reparação. Sabe qual que é a melhor expiação, segundo os Espíritos? Questão 770A. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Por que que é? Porque você vai ter que contrariar o seu egoísmo. Aí que está a expiação. Que a carga de desconforto inerente por ter que abrir-se ao bem e ao amor. E ceder. Não basta só expiar, você ainda tem que saber passar pela expiação de forma que realmente... Sim. E melhor expiação é fazer maior soma de bem do que de mal, que Jesus nos abençoe.